Boa noite, irmãos. Eu quero desejar a todos uma abençoada noite, um abençoado culto, saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui ainda em casa, né? Assim como boa parte de todos. E eu quero ler com os irmãos um texto de Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, que é um texto que fala muito comigo, muitas oportunidades referente à obra que o Senhor tem na nossa vida. Essa obra soa como uma promessa fiel, uma promessa que Deus fez e que não vai falhar. Ele vai cuidar de você, Ele vai trabalhar na sua vida, na minha vida, na vida dos seus, até que nós possamos então alcançar a perfeição na presença dEle, em nome de Jesus. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, olha: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, é uma certeza, é uma promessa, a obra que Deus começou na nossa vida, Ele vai cumprir, é promessa dEle. Irmãos, eu creio que domingo próximo, aos que puderem, guardados aí as devidas restrições e os protocolos observados, nós já estaremos ali na igreja também, no culto matinal, juntamente com o pastor Silvio e os demais irmãos que puderem ir. Que Deus continue abençoando todos, guardando todos, nossa família, nossos irmãos, nosso pastor. E assim nós continuamos caminhando, esperançosos que isso tudo há de passar. Irmãos, e o nome do Senhor há de ser glorificado. A minha esposa vai fazer uma oração, vai orar pelos enfermos, pelos necessitados, enfim, por toda a igreja também. Pode orar. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu sustento, pela tua misericórdia, pela salvação em Cristo Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor e nada tem nos faltado. Senhor, obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu sustento. Obrigada por mais um dia de vida, Senhor, pela vida de cada irmão, ó Pai. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, orando, suplicando a Ti as Tuas misericórdias, Senhor. Que o Senhor venha estar nos abençoando a cada dia, nos dando sabedoria, nos fortalecendo, dando direção a nossas vidas em tudo que nós viemos a fazer. Amém. Que tudo venha ser para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, apresentamos, Senhor, os Teus filhos, a Tua igreja, a vida do pastor Silvio, a cada familiar que se encontra presente na igreja, que está representando ali a igreja, os seus familiares, que o Senhor possa estar abençoando, Amém, alcançando aqueles que estão enfermos, ó Pai, entrando com a Tua providência, porque nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, que se for da Tua vontade, que o Senhor entre com a cura nos leitos hospitalares também. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, ó Pai, crendo na vitória, Senhor amado, que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, a nossa oração, ó Pai, e nós cremos, Senhor, na vitória em Cristo Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço da nossa família e do Júlio também. Deus abençoe. Amém. As
Boa noite, amada igreja. Que bênção, né? Já estamos aí atingindo a metade da semana e pela graça do Senhor temos aí vencido e não obstante todas as lutas e problemas, o Senhor tem nos guiado, guardado, protegido. Domingo passado pela manhã tivemos nosso primeiro culto presencial, domingo que vem teremos ceia do Senhor e o Senhor continua abençoando a sua igreja e nos dando vitórias, né? E nesta noite nós queremos relembrar uma pregação, um estudo que já fizemos, o texto já usamos várias vezes, mas o momento que nós estamos vivendo é bem propício para isso. E o nosso tema desta noite é o que fazer quando não sabemos o que fazer. Talvez você já se lembre até de 2 Crônicas, capítulo 20, né, do 1 ao 13, é aquele texto muito conhecido, aquele texto que fez os joelhos do rei Josafá e toda aquela situação em Israel, os joelhos baterem um no outro porque era um perigo iminente, era uma situação que eles não sabiam o que fazer. E nós vamos então meditar um pouquinho e vamos fazer uma aplicação, logicamente, para nós, que senão não tem razão de simplesmente falarmos de alguma coisa que aconteceu lá no passado com o povo de Deus. Vamos à leitura, abra a sua Bíblia aí, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 13. A Bíblia diz: sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Judá. E vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum sobre todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar por lá Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, te agradecer pelo privilégio de podermos orar, podermos estudar a tua palavra, podermos realmente reunidos, mesmo ainda desta forma não presencial,
mas o Senhor está presente em cada lar, em cada coração. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Parece que aquela situação do rei Josafá está conosco em nossos dias também. Nós estamos vivendo aí um problema, uma situação mundial e nós não sabemos o que fazer. E vamos lembrar que nós temos aqui 3 segmentos, né? Os Moabitas, os Amonitas e os do Monte Seir. Então, só para nós nos situarmos aí, os Moabitas eram o povo oriundo da união incestuosa de Ló com a sua filha primogênita, né? Habitavam lá ao leste do Mar Morto e foram poderosos e adoraram a Quemós e sacrificavam seus filhos no fogo. E Balaque, o rei dos Moabitas, contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Então, havia todo um histórico já de nós sabermos quem eram os Moabitas, um povo inimigo, um povo que cultuavam deuses estranhos, que na verdade, um povo que nada tinha a ver com Israel. E por isso os Moabitas foram excluídos das Assembleias Santas, né? E eles também não deram passagem para Israel quando eles saíram do Egito. Então o povo realmente não gostava dos Moabitas e Deus já fez uma recomendação, olha, apartem-se deste povo. Quem eram os Amonitas? Povo oriundo da união também incestuosa de Ló com sua filha mais nova agora. Era uma raça de terríveis salteadores, aquele povo que pilhavam os incautos e eram cruéis, que chegavam a vazar aos olhos dos inimigos, né? Então, nós vemos ali que a descendência de Ló, ela deixou muito a desejar, né? E os Amonitas eram um povo muito sagaz, astuto. Eles sacrificavam as crianças, rasgavam os ventres das mulheres grávidas e também foram excluídos das Assembleias Santas. E os do Monte Seir, né? Muito provavelmente eram os Edomitas, né? Os descendentes de Edom. Os Meunitas eram um povo determinado e habitavam lá o Monte Seir, provavelmente um ramo da raça Edomita, ou daquela tribo separada que foram morar naquela região ali. Então, todos não tinham qualquer identidade com o povo de Deus. Ao contrário, eles queriam destruir o povo de Deus. E nós vemos a postura de Josafá como líder. E nós podemos aprender com Josafá quando ele não sabia o que fazer. As atitudes que ele tomou e são extremamente importantes e traz uma lição muito especial a cada um de nós. Voltando para o texto aqui, a Bíblia diz, versículo 1 do capítulo 20 de 2 Crônicas, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos Amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Josafá ouve uma notícia que ninguém gostaria de ouvir. Estava todo mundo contra ele, estavam aqueles 3 segmentos e um povo inumerável. E ele estava ali com inferioridade numérica, embora tivesse Deus ao seu lado, mas ele precisava, como nós precisamos hoje também, mas Josafá precisava de orientação. Ele precisava realmente de ter fé no Senhor e buscar orientação. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A Bíblia diz no versículo 3 que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Amados irmãos, isso nos dá uma grande lição. Há um temor muito grande, nós estamos vivendo esse tempo, essa moléstia, esse vírus e tudo mais, e a Bíblia diz mais do que nunca que deve haver um temor em cada um de nós, e nós devemos buscar ao Senhor. Às vezes nós gastamos tantas energias
criticando A, B ou C e esquecemos de buscar ao Senhor com a mesma energia ou com uma força maior ainda, buscando ao Senhor em oração, gastando o tempo, que muitas vezes nós estamos fazendo outra coisa, gastando nossas energias em outra coisa, gastando o tempo em buscar ao Senhor. E Josafá nos ensina. Ele podia criticar muitas pessoas que fizeram que Israel estivesse nessa condição, mas ele faz o quê? Ele busca o Senhor, ele canaliza, ele centraliza ali na busca ao Senhor. Ele proclama um jejum também. O povo tinha que ver que Deus era mais importante até que a própria comida, até o seu próprio alimento. E a Bíblia diz no versículo 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Houve uma mobilização. Todos aqueles que pertenciam ao Senhor, que conheciam o Senhor, se juntaram, se mobilizaram. Para quê? Para rogar ao Senhor livramento. E é isso que nós precisamos fazer no momento. Nós temos um inimigo comum no mundo inteiro, mas também nós temos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está no mundo todo, pregando o evangelho. Algumas congregações que estão naqueles países que o evangelho é proibido, estão lá pregando de maneira subterrânea até, mas também estão clamando ao Senhor para que nós fiquemos livres desse inimigo que é comum a todas as nações. Nós não temos hoje os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir, mas nós temos aí um vírus que precisamos pedir ao Senhor misericórdia. Nós sabemos que Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus tem até permitido que esse mal chegue até nós. E é claro que, para muitas vezes, colocar uma igreja que há muito tempo não se ajoelha perante o Senhor. E nós, eu e você, nós, queridos irmãos, precisamos nos humilhar na presença do Senhor. E foi o que Josafá fez. Ele junta lá Judá, Israel, todo o povo. A Bíblia diz no versículo 5, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e ele faz uma oração, e ele abre o seu coração. Ele se humilha na presença do Senhor, ele exalta o poder de Deus, e ele se coloca ali como alguém que precisava do Senhor, somente do Senhor. É tão bom quando nós olhamos aqui um rei que se despe de toda a vaidade. Ele vai lá e se coloca como realmente alguém comum. E diante de Deus como um pecador. E Josafá fala no versículo 6 para Deus orando, ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus do céu? Não és tu que dominas sobre os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. E é isso, amados irmãos, que nós temos que orar hoje, nos humilhando diante do Senhor e pedindo a misericórdia do Senhor também para nós, para o mundo todo, para o nosso Brasil. Nós precisamos mais do que nunca que haja uma coordenação e que principalmente no aspecto espiritual, nós como crentes em Jesus Cristo estejamos intercedendo pelas autoridades para que eles tenham sabedoria e se dispam da vaidade, do orgulho, do egoísmo, do egocentrismo e se coloquem como alguém que Deus possa usar, porque são autoridades que foram constituídas por Deus. E Josafá continua no versículo 7, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Então, Josafá está trazendo à memória ali aquelas situações e também pactos que foram feitos com Israel, no sentido de exaltar o nome do Senhor e mostrar o quê? A dependência do povo de Deus, do Senhor.
E ele fala no versículo 9, se algum mal nos sobrevier, o Senhor deixou prometido, né? A espada, o juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Amados, hoje nós somos a igreja do Senhor, o povo chamado povo de Deus, e o Senhor tem realmente um grande amor por nós, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus quer ver uma igreja humilde, uma igreja que se ajoelha, uma igreja que se dobra, uma igreja que entende que muitas vezes Deus tem que corrigir o seu povo para que haja realmente pureza nas suas atitudes. E Josafá continua no versículo 9, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Então Josafá, ele abre o coração para Deus, ele fala para o Senhor, e olha, Deus já sabia. Deus já sabe também o que nós queremos hoje. Nós queremos livramento, queremos cura, queremos uma vacina, queremos a bênção de Deus sobre nós, como igreja, como povo de Deus. Mas nós precisamos aprender com Josafá o que? Nos humilhar na presença do Senhor. Reconhecer toda a nossa arrogância, o nosso pecado diante do Senhor e pedir a misericórdia do Senhor. E o versículo 13, queridos irmãos, diz assim, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Já imaginaram? Todos estavam ali, as mulheres também, os filhos, né? As crianças também estavam ali, porque todos entendiam o quê? Dependemos de Deus. Fora do Senhor não há saída. O Senhor responde de uma maneira graciosa, maravilhosa e intervém nessa história aqui. O Senhor intervém e defende o seu povo. Eles nem tiveram que desembainhar a espada, eles tiveram sim que louvar ao Senhor. E foi uma coisa maravilhosa. Eles recebem a orientação como deveriam fazer. E lá, quando eles caminhavam naquela ladeira, a Bíblia diz no versículo 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E ao sair, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperarei. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo de diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então vejam, queridos irmãos, ao invés de ser colocado lá uns soldados, o exército com armas, com lanças, com estudo, com arqueiros, com lanceiros, foi colocado lá o quê? Cantores, um coral que exaltasse o nome do Senhor. Vejam o segredo da vitória. É nós confiarmos no Senhor e nós adorarmos ao Senhor em santidade, em humildade e louvarmos ao Senhor confiando no poder do Senhor e dependendo do Senhor. E o versículo 22 diz assim, e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amados irmãos, Deus pode fazer assim, e todo esse mal que campeia esse mundo pode se extinguir. Mas Deus está também procurando em nós humildade, dependência dEle e principalmente adoração genuína e louvor com humildade, com santidade, com sabedoria. A Bíblia diz no versículo 23,
porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Houve uma autodestruição naquelas três, vamos dizer assim, nações ou três segmentos que vieram contra Israel. Eles se destruíram, se autodestruíram. Porque Deus é poderoso. Da mesma forma que esse vírus apareceu, ele pode ser erradicado pelo poder do Senhor. Mas o mesmo Senhor que permitiu que esse vírus chegasse, ele pode permitir que isso seja exterminado, ou com vacina, ou de alguma maneira, mas ele espera também, assim como fez Josafá, assim como fez Judá e Jerusalém, se humilhem na presença do Senhor. Hoje nós, como igreja, né, nós vemos aí igrejas ricas, poderosas, mas igrejas que não estão dependendo do Senhor, não estão pregando a salvação em Jesus Cristo, não estão pregando arrependimento e conversão. É só receba e prospere, receba e prospere, e não é o evangelho da graça de Deus. Não se exige arrependimento, conversão, mudança de comportamento através do novo nascimento. Existe o evangelho que, na verdade, é outro evangelho, como diz Paulo, e é anátema, é abominável. E muitas vezes Deus não opera porque não há reconhecimento do pecado do seu próprio povo, não há humildade. E Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. E é por isso, queridos irmãos, que se nós desejamos graça diante de Deus, nós temos que nos humilhar. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Nós vimos o que aconteceu no Primeiro Testamento com Israel. Nós vimos também muitas vezes no livro de Atos, nós vimos lá em Atos capítulo 4, nós vimos em Atos capítulo 6 também, nós vimos depois das perseguições da igreja lá, Atos capítulo 11, capítulo 12, e nós vimos como Deus foi gracioso com uma igreja que se humilhou, uma igreja que se colocava nas mãos do Senhor e ele fazia maravilhas. E a maior maravilha são almas se convertendo ao Senhor. E é por isso que nós temos que nos humilhar nesta noite e pedir ao Senhor misericórdia, cada um de nós. E mesmo aí que seu filho seja pequeno, você tenha crianças, ensine para eles o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. À frente da honra vai a humildade. E como Josafá venceu, né? Outra aliança, temos falado sempre, outros propósitos do Senhor, mas hoje Deus exige da sua igreja também humildade, dependência dele. Não uma igreja autônoma, mas a igreja que dependa do Senhor, dependa da palavra do Senhor e pratique a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê humildade para reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, as nossas abominações muitas vezes diante do Senhor. E que haja realmente uma mudança de atitude na sua igreja e reconheça que ela depende do Senhor, que nós dependemos do Senhor, que embora não sejamos, sem dúvida, escolhidos, Deus nos elegeu, mas nós vemos muitas vezes como um servo de Deus pode andar tão longe do Senhor. Mas também, como aconteceu com o filho pródigo, como nós podemos voltar ao Senhor. E o Senhor está de braços estendidos para ver a sua igreja novamente purificada, atuante, humilde e dependente dele. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graças para continuarmos pregando esse evangelho a tempo e fora de tempo. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, queremos louvar o teu nome por mais esta mensagem e principalmente pela tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia sobre nós. Continue nos guardando, abençoando e sustentando. Guarde, Senhor, toda a tua igreja, guarde o nosso Brasil, abençoe os nossos governantes, Senhor,
tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para os nossos pedidos de oração e lembrar, queridos irmãos, que nós precisamos continuar orando conforme aprendemos hoje, né? Josafá nos ensina sempre uma grande lição. Continuarmos orando pela família da irmã Zuíla, né? As famílias enlutadas do irmão Aurélio, a irmã Daisy, o irmão Natanael, família da irmã Zuíla também. E continuar orando pelos enfermos também, o irmão Alcindo, a irmã Nair, os pais da irmã Andréa Molina, também pela irmã Sandra, pelo Tiago, pela netinha da irmã Sandra, pela família do irmão Douglas. Vamos orar pelo irmão Herculano, a irmã Zita, toda a sua família também. Orar pelo Carlos Henrique, irmão da nossa irmã Janaína. E continuar orando também pelos desempregados. Queridos irmãos, nós temos agora um período tão difícil, no meio de todos esses problemas ainda ao desemprego, ao fechamento de empresas e tudo mais, e nós precisamos orar também nesse sentido para que o Senhor derrame a sua misericórdia sobre o nosso Brasil e de alguma forma a economia volte a prosperar. Nós sabemos que só um milagre, mas é esse Deus que faz milagres. Então, vamos buscá-lo em oração. Vamos orar também pelo retorno aos cultos. Domingo passado nós já tivemos nosso primeiro culto aí retornando. Domingo que vem temos culto novamente, 10 horas da manhã. E você tem todas as orientações aí nos grupos de WhatsApp da igreja e pode ver ali e participe, querido irmão. É um desafio para nós, pela fé. Dentro daquelas observações que nós temos, daquelas restrições, mas se você se enquadra e pode chegar, chegue para a glória do Senhor. Nós queremos continuar orando também para que Deus opere na vida de cada família. Nós temos agradecido e queremos fazê-lo novamente a todos os irmãos que têm trabalhado aí nas técnicas, nas filmagens, nas edições, com números especiais, com aberturas nos cultos e tudo mais, que o Senhor abençoe ricamente. Então, novamente falamos, há todo um protocolo ali que deve ser seguido, e olhe aí no seu grupo de WhatsApp e ore conosco e vamos seguindo em frente. Nós somos a igreja do Senhor, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos louvar o teu nome por mais esse culto, queremos exaltar a tua pessoa que é 3 vezes santa. E nos ajude, Senhor, a nos humilharmos, a buscarmos o Senhor, como Josafá buscou, unindo ali Judá, Jerusalém, todo o povo, que nós, como igreja, sejamos unidos também, buscando a misericórdia, a bênção do Senhor sobre nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue abençoando as famílias da tua igreja, consolando os enlutados, curando os doentes segundo a tua vontade, animando aqueles que estão aí com pouco ânimo e providenciando emprego, Senhor, pela tua misericórdia aos desempregados. Ajuda-nos, Senhor, nós dependemos de ti. Em nome de Jesus. Amém.